Olá, pessoal, vamos continuar então a nossa revisão. Então, vamos falar agora sobre o trabalho assalariado, isso dentro do capitalismo. Então, ele é fundamental para a manutenção do sistema, afinal, é com o salário que os trabalhadores compram bens e serviços e garantem o funcionamento do sistema. Com a classe dos trabalhadores é muito maior, a classe dos burgueses é imprescindível que eles possam consumir, caso ao contrário, faltaria demanda. Então, o salário dentro do sistema capitalista, ele que faz com que ele funcione onde tem o consumidor que irá comprar os produtos dos empresários, das empresas, das lojas, e que vai fazer ser possível a geração de empregos. E a quantidade de trabalhadores dessa classe trabalhadora, ela é muito maior do que a classe de empresários, de burgueses, como foi colocado ali. É ela que consome mais esses produtos, vamos colocar como básicos, que vai garantir o funcionamento do sistema. Aí vamos falar sobre as transformações no modo de produção e do trabalho. A Revolução Industrial resultou numa completa transfiguração do modo do trabalho. Nas fábricas, a máquina substituiu trabalhadores especializados e permitiu a contratação de mulheres e crianças. Então, aqui foi quando o homem deixou o campo e veio para as cidades para começar a trabalhar nas indústrias. Com isso, começaram a surgir novas oportunidades também, que inseriu no mercado de trabalho mulheres, crianças. Só que com isso também problemas começaram a surgir em relação ao trabalho. E os proprietários dessas indústrias precisavam racionalizar suas linhas de produção. Para isso, deveriam controlar com mais afinco o tempo dos operários durante o trabalho, no sentido de otimizar esse tempo, com o qual o trabalhador produziria mais produtos no mesmo tempo trabalhado. Após a inserção do trabalhador nas indústrias, que foi uma mudança completa, em que o trabalho antes era apenas manual e ele começou a ser através das máquinas, e não era necessário, então, um conhecimento técnico. A partir daí, a mão de obra ela se tornou mais barata. Os empresários começaram a analisar formas como eu tinha funcionários, às vezes indústrias, muitos funcionários, e as máquinas funcionando, como que eu posso adaptar esses modos de produção, fazendo com que elas gerem menos custo de produção e, consequentemente, gerem mais lucro para a empresa. Isso, eles modificaram as formas de produção, começaram a ser produzidas em série,
estipularam funções específicas dentro da empresa, onde um funcionário ele ia ter apenas uma função, como por exemplo, uma pessoa vai apenas apertar parafuso. Então não vai ter um funcionário que ele faz de tudo, não. Ele vai ser contratado apenas para aquilo. Isso começou a aumentar a produtividade das indústrias. E ainda que dentro das transformações no modo de produção, foi quando foram aplicadas nas linhas de montagem de automóveis, que entrou a linha de produção de Fordismo, de Taylorismo, que nós vimos durante as aulas. Aí vamos falar um pouquinho sobre o papel do homem moderno, onde atualmente vivemos essa máxima da forma mais imperativa possível. O homem aprendeu a aceitar as ideias preconcebidas e, apesar de viver a era das transformações, da desconstrução de valores, da transformação da cultura e do fracasso de certas ideologias clássicas da sociedade, ainda assim vive em conformidade com elas. Então, o homem, com o passar do tempo, ele sofreu muito, foram muitas revoluções, transformações em relação à cultura mesmo, coisas que antes eram aceitas, hoje já não são mais, pessoas que foram criadas de uma maneira e hoje têm que aceitar o mundo de uma outra forma. Só que hoje, ainda assim, mesmo com o homem estando envolvido com muitos assuntos, estando muito envolvido com a sociedade, mesmo assim ainda não tem a liberdade como gostaria de ter em relação a ela. Até porque tem que haver o respeito com o próximo. Eu tenho a minha opinião, mas o outro ainda tem a opinião dele, mas a opinião da maioria ainda prevalece, e é o que é aceito ainda nos dias atuais. Vamos falar um pouco também sobre as ONGs que nós vimos na última aula. Elas são organizações não governamentais, que são entidades privadas da sociedade civil sem fins lucrativos, cujo propósito é defender e promover uma causa política. Essa causa pode ser virtualmente de qualquer tipo: direitos humanos, direitos animais, direitos indígenas, de gênero, luta contra o racismo, meio ambiente, questões urbanas, imigrantes, entre outros. Sobre as ONGs, sempre elas vão, na maioria das vezes, vão atuar em áreas onde o governo, vamos dizer dessa forma, ele não dá toda a atenção que deveria. Até porque o dinheiro que é investido nessas áreas, ele é investido de forma geral e não de maneira pontual. Essas ONGs elas já vai analisar um problema específico, como em uma determinada região. Uma ONG ela vai agir em uma cidade. Então, ela vai analisar o problema mais aprofundado naquela cidade. Ela vai defender os direitos daquela população.
ou os direitos daquele problema, daquela situação em que ela está lutando, está defendendo. Então, sempre ela vai agir dessa maneira. Então, o surgimento dessas organizações deu-se pelo motivo da ineficiência dos governos e do poder público em geral para suprirem todas as necessidades da sociedade. Essas organizações constituem importantes alternativas para sistematizar a sociedade como um todo, pois promovem ações sociais, culturais e assistenciais. Então, como já foi dito, elas vão agir sempre em áreas que tem onde o governo, o poder público, ele vai investir com falta de efetividade em uma determinada área. E esse investimento, essa atenção que as ONGs vão dar, ela pode ser aplicadas tanto em relação a direitos para o futuro, vou defender, vou buscar melhorias, como também em relação à solução de problemas que acontecem no dia a dia, que acontecem de maneira imediata. Então, elas têm que agir dessa maneira, como, por exemplo, de maneira assistencial. Tá precisando de algo, tá passando por uma necessidade. Eu preciso ter uma verba para destinar a essa assistência. Mas também tenho que elaborar projetos pensando no futuro dessa população que é atendida também. Então, elas vão trabalhar dessa forma. E, pessoal, a gente vai dar continuidade aos conteúdos no próximo vídeo. Ok, gente? Então, até mais, pessoal, e tchau, tchau!